fala emergencista, Calil Feitosa aqui, médico emergencista, passando para deixar minha participação aqui com mais um bônus de emergência para vocês. Também agradecer já e parabenizar a iniciativa do Bruno e do Radamés de fomentar conteúdo de qualidade. Meu bônus que eu vou deixar para vocês hoje é sobre manejo do choque, do paciente chocado, essa síndrome que é tão prevalente nos departamentos de emergência pelo Brasil, tá? Justamente pela grande abrangência que tem. Então vamos lá, vamos tentar deixar em um conteúdo curto e objetivo para vocês, um passo a passo, um algoritmo de manejo do choque indiferenciado, tá? Primeiro, para você começar a manejar choque, tudo inicia com o reconhecimento, tá? Lembrar que choque é igual a estado de hipoperfusão tecidual, um desbalanço entre a oferta de oxigênio e a demanda por oxigênio no tecido periférico. Então, tudo começa quando a gente perde esse equilíbrio, não consegue mais fornecer oxigênio no tecido periférico. Isso pode acontecer por vários motivos e a gente vai estratificar eles mais adiante. De certo modo, assim, como reconhecer, Calil, que o paciente está chocado? Quando eu tenho alterações macrohemodinâmicas, né, hipotensão, tempo de enchimento capilar lentificado, pele amoteada, né, isso fica muito mais fácil. Mas como no choque também, assim como em outras doenças relacionadas ao paciente grave, tempo é igual a sobrevida, né? Quanto mais precoce você identificar, melhor. Um dos parâmetros mais precoces é o choque index. O choque index, que é o resultado da divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, é um preditor precoce de que o paciente esteja chocado e, de maneira isolada, ele prediz pior prognóstico aos pacientes internados no departamento de emergência, seja nos pacientes com sepse, seja nos pacientes com choque hemorrágico vítima de trauma, que são as duas situações as quais ele tem maior evidência científica. Então, o choque index acima de 0,9 ou acima de 1, né? Acima de 0,9 na sepse, acima de 1 no paciente com choque hemorrágico, são preditores de pior prognóstico no choque. No choque hemorrágico, inclusive, é também um preditor da necessidade de abertura de protocolo de transfusão maciça. Então, a partir do reconhecimento do choque, vamos aos próximos passos. E como já até foi falado um dia desses aqui no grupo, fiquei muito feliz com essa afirmação e essa lembrança, o passo 1, um passo prioritário no manejo do paciente chocado, é você descartar choque obstrutivo, tá? Melhor ferramenta que mudou como você aborda o choque obstrutivo ou o componente obstrutivo do choque no departamento de emergência é a ultrassonografia point of care. Lembrar que o choque obstrutivo, o componente obstrutivo do choque, ele significa que não há volume dentro do ventrículo esquerdo ou não há ejeção de volume dentro do ventrículo esquerdo pela via de saída do VE. Isso pode acontecer por pneumotórax hipertensivo, que impede o retorno venoso, né, ao ventrículo direito, por consequência, para o ventrículo esquerdo. Isso pode acontecer por embolia pulmonar. Embolia pulmonar se caracteriza por um aumento na sobrecarga pressórica de ventrículo direito, que empurra o septo interventricular e obstrui a via de saída. Isso pode acontecer por tamponamento cardíaco, tá? Derrame pericárdico também volumoso, que faz com que exerça uma pressão, um aumento da pressão dentro do saco pericárdico, fazendo com que o ventrículo esquerdo não consiga se encher e não consiga fazer a ejeção. Então, essas são as modalidades de componente obstrutivo do choque. Todas elas perfeitamente identificáveis com ultrassonografia point of care. Então, passo 1 no manejo do choque é descartar choque obstrutivo e o ultrassom point of care é o principal ferramenta que mais vai lhe ajudar. Não estando diante de um choque obstrutivo, o passo seguinte, passo 2, é entender qual estado hemodinâmico meu paciente se encontra. Se ele se encontra em um estado hiperdinâmico ou em um estado hipodinâmico. Calil, como fazer isso? Aqui entra a célebre frase que eu gosto de falar quando eu falo de manejo de choque. Quem não tem cão, caça até com rato. Tá? Você vai usar o que você tiver à disposição, tiver expertise.
Vamos destacar duas ferramentas, tá? Uma, também proveniente do ultrassom point of care, que é a análise da VTI, da via de saída do VE. VTI é integral da velocidade do fluxo, ou seja, quanto de fluxo, quão rápido esse fluxo está saindo da via de saída, tá? Lembrando, ponto de corte, valores normais de VTI são entre 16 e 20. A literatura varia um pouco a respeito disso, mas via de regra fica nessa faixa. Valores menores do que 16 guardam relação com o estado hipodinâmico do choque. Valores maiores do que 20 guardam relação com estados hiperdinâmicos do choque. Tá? Guardem essa informação. Outro parâmetro que podemos utilizar é a taxa de extração de oxigênio, que a gente pode aferir com uma saturação venosa central de O2. Lembrando que a saturação venosa central ela tem que ser obtida, a amostra precisa ser obtida na gasometria venosa central, de um acesso que esteja próximo ao átrio direito. Eu quero saber justamente isso. Eu tenho a amostra de gás arterial e eu quero saber, depois que ele passou por toda a periferia que está voltando ao coração, como está esse novo componente de gases. E isso eu preciso, então, quanto mais próximo do átrio direito eu medir, melhor. Então aqui eu devo medir ou de um acesso na porção cervical, ou subclávia, ou jugular, ou axilar. Tá? Então lembrar que isso é importante. Se eu tenho uma taxa de extração aumentada, ou seja, ficou muito na periferia, minha saturação venosa central na chegada vai ser baixa, ou seja, eu estou diante de um estado hipodinâmico. Se eu tenho uma saturação venosa aumentada, mais próxima da saturação arterial, ou seja, minha taxa de extração é baixa, ficou pouco na periferia, então eu estou diante de um estado hiperdinâmico. Pausazinha para uma analogia para ajudar você a entender. Imagina que você ganhou na Mega Sena da virada e você resolveu comprar um carro conversível, foi para a principal avenida de sua cidade e sacou 300 mil reais em dinheiro. Colocou o saco de dinheiro no banco do carona e você vai atravessar essa avenida distribuindo dinheiro para quem passe próximo do seu carro. Se você for muito rápido, você vai chegar lá no final da avenida com muito ou com pouco dinheiro. Com muito ainda, você passou muito rápido, não deu tempo de distribuir. Se você for bem devagar, a 20 por hora, você ainda vai chegar lá no final da avenida com quase nenhum dinheiro na sua sacola. Se for numa cidade perigosa, você vai chegar sem carro, por exemplo. Qual é a analogia? O dinheiro é o oxigênio, quem vai receber esse dinheiro é o tecido periférico e seu carro é a hemoglobina. Então, se eu estou passando muito rápido, não dá tempo de distribuir, eu estou diante de um estado hiperdinâmico. Se eu passo muito devagar, ou seja, eu deixo muito oxigênio na periferia, eu estou diante de um estado hipodinâmico. Tá? Então, lembrem da palavra distribuição. Estado hiperdinâmico, seja por taxa de extração baixa, né, com saturação venosa aumentada, ou VTI elevado, sempre traz relação com o componente distributivo do choque. Tá? Estado hipodinâmico, seja por VTI baixa ou por taxa de extração aumentada, com saturação venosa central baixa, guarda relação com componentes de obstrução, que eu já descartei lá no passo 1, ou hipovolemia, ou componente cardíaco, seja cardiogênico ou cardíaco valvar. Ok? Então vamos lá, no passo 2, identifiquei. Se eu estou diante do estado hiperdinâmico, aposto em choque distributivo, em componente distributivo do choque. Melhoro vasopressão, otimizo a inflamação, trato a inflamação, né? Algo nesse sentido. Se eu estou diante do estado hipodinâmico, meu próximo passo é como está a função valvar desse paciente. Eu posso estar diante de um choque cardíaco valvar. Lembrem que a contração atrial, o volume que sai do átrio para o ventrículo, é responsável por cerca de 25% a 30% do meu débito. Então, se eu tenho uma estenose mitral, por exemplo, ou se eu tenho uma insuficiência mitral grave, grande parte do volume que vai sair na sístole volta para o átrio, eu vou ter um comprometimento do meu débito cardíaco. E, por consequência, vou ter um agravamento do choque. Lembrar que aqui também, uma das melhores ferramentas é a ultrassonografia point of care, para você avaliar. Beleza? Não tendo comprometimento de função valvar, eu vou fazer uma avaliação da função
da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, uma avaliação da função do ventrículo esquerdo. E aqui eu não preciso calcular a fração de ejeção. Eu posso estimar, fazer uma avaliação subjetiva de como está contraindo, ou eu posso estimar a partir do EPSS, que é a proximidade da folheta septal da válvula mitral do septo, tá? Quanto mais se aproximar, melhor a função. Então, vou fazer essa avaliação subjetiva. Após isso, chega o passo de avaliar fluido tolerância e fluido responsividade. Lembrar que são coisas diferentes. Para avaliação de fluido tolerância, a pergunta da fluido tolerância é seguro administrar fluido para esse paciente? Essa é a pergunta. Tá? Ou seja, é uma medida estática. Eu tiro uma foto de qual o estado volêmico daquele paciente. Enquanto a pergunta da fluido responsividade é: caso eu oferte fluido para esse paciente, vai haver uma melhora no débito cardíaco? Ou seja, para saber se vai melhorar após a oferta de fluido, eu preciso ter uma medida pré e uma medida pós. É uma medida dinâmica isso aí, tá? Então, fluido tolerância, primeiro ponto de diferenciação. Fluido tolerância é estático, fluido responsividade é dinâmico, beleza? Fluido tolerância, o ultrassom pode ajudar como? Em duas maneiras. Avaliação da variação da veia cava inferior, tá? Ajuda quando, Cali? Quando ela varia muito, porque eu sei com segurança que esse paciente é fluido tolerante. Quando ela não varia muito, ela não consegue me trazer tanta informação. Dependendo do estado de choque que esse paciente esteja, por exemplo, caso eu esteja numa fase subaguda, por exemplo, eu estou na fase de refino, já fiz o volume desse paciente, quero saber se cabe mais um pouquinho, porque eu já vi que ele é fluido responsivo, eu posso lançar a mão do Vexus, que é um protocolo mais sensível do que só a avaliação da veia cava. Então, o Vexus ele pode ter uma aplicação no paciente grave, mas em pacientes muito selecionados. Aqueles pacientes que eu presumo que ele seja fluido responsivo e que eu quero ter certeza de fato que ele ainda é seguro administrar fluido para esse paciente. Beleza? Fluido responsividade. Se a pergunta da fluido responsividade é: caso oferte fluido para esse paciente, vai haver melhora no débito cardíaco? Logo, o meu padrão ouro é uma medida direta do débito cardíaco. No paciente, no ultrassom point of care, eu consigo medir isso, né? Através da aferição da VTI e da via de saída. Então, vamos lá. Como eu meço isso? Né? VTI vezes a área da via de saída. VTI vezes a área da via de saída, eu tenho um volume sistólico. Volume sistólico vezes a frequência tem um débito cardíaco. E isso você pode conferir algum conteúdo nosso que tenha no YouTube, alguma coisa do tipo, também no nosso curso de ultrassom cardíaco e no nosso curso de choque também, beleza? Meço o débito cardíaco, faço uma prova de volume que pode ser 100 ml de solução de cristalóide em bolos ou manobra passiva de elevação dos membros. Se eu tenho uma variação do débito cardíaco em mais de 10%, prediz que esse paciente é fluido responsivo. Caso não haja essa variação, a variação seja menor, prediz que esse paciente não seja fluido responsivo, tá? Calil, não sei medir a área da via de saída do débito. Posso fazer com VTI? Pode, só que a literatura traz uma variação da VTI, já que é uma medida indireta do débito cardíaco com percentuais maiores. Via de regra, eu utilizo 15%. VTI variou em mais de 15%, prediz fluido responsividade. Menos de 15%, prediz não ser fluido responsivo. Dica importante: você mede, você adota a prova, você mede de novo. E dessa maneira você diminui o viés de aferição e vários outros viéses da execução da técnica de ultrassonografia point of care para esse tipo de paciente. Beleza? Após esse passo, você vai decidir se vai fazer expansão volêmica, se vai otimizar a vasopressão, se vai precisar do inotrópico. Então, resumindo, fase 1, choque obstrutivo. Diagnosticou, tratou. Não tem qual estado hemodinâmico. Se está no estado hiperdinâmico, componente distributivo do choque. Resolva. Se está no estado hipodinâmico, já sei que não é obstrutivo, avaliação da válvula. Tem, resolva. Cirurgia cardíaca sobre aviso, ecocardiografia, por aí vai. Se não tem, avaliação da função do VE. Tem disfunção de VE, isso não é igual a inotrópico. Vai depender se ele é fluido responsivo ou não. Avalie fluido responsividade. É fluido responsivo e é fluido tolerante, expansão volêmica. Muita atenção, mesmo no paciente com disfunção de VE.
Avaliei, tem disfunção de VE. Ele não é fluido responsivo e não é fluido tolerante. Inotrópico para esse paciente. Beleza? Esse foi um resuminho. Claro que assim, choque é motivo de um simpósio, né? A gente podia passar várias horas discutindo sobre choque, mas fica o meu recado e o meu agradecimento ao espaço ofertado pelo pessoal do Bolos de Emergência. Um forte abraço e até o próximo Bolos.